vídeo vai falar sobre um caso que se passou durante a década de 60 nos Estados Unidos e começou quando um casal ele precisava viajar para trabalhar e quando deixa duas filhas aos cuidados de uma senhora, achando que estaria protegida, mas o final dessa história vai surpreender. O caso de hoje é sobre Sylvia Marie Linkins. Ela nasceu no dia 3 de janeiro de 1943 em Lebanon, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Ela era filha de Elizabeth e Lester Linkins. Além disso, eles tinham mais 4 filhos. Eles costumavam trabalhar em um circo de forma para que pudesse contribuir com a família, então muitas vezes eles precisavam estar sempre viajando por conta do seu trabalho e teriam que deixar seus filhos muitas vezes na casa dos amigos, dos pais. Isso era algo corriqueiro. Por exemplo, durante 16 anos na vida de Sylvia, eles moraram pelo menos em 14 endereços diferentes. Então até o momento em que seus pais eles se separam devido a várias discussões. Eles tinham um casamento muito conturbado justamente por causa de questões financeiras. Até o ano de 1965, quando Beth e Lester estão separados, as filhas Jane e Sylvia ficam sob os cuidados da mãe de Elizabeth. Mas em determinado momento, justamente por essas questões financeiras, Elizabeth ela termina sendo presa. Suas duas filhas ficam novamente aos cuidados do pai. Só que ele precisa viajar. Então, nesse momento, elas duas já estavam acostumadas a viver naquela cidade de Indianápolis e estavam estudando, tendo uma vida normal. Tinham duas amigas, que era Paula e Stephanie. Elas eram filhas de Gertrude, que costumava cuidar de crianças ali do bairro. Então, o pai, imaginando que elas duas permanecessem na mesma cidade, com amigas, estudando no mesmo colégio, e além disso, numa casa em que uma senhora e uma mulher costumava cuidar de crianças da vizinhança, seria o local ideal para ela ficar. Ele viajou, deixou elas aos cuidados dessa senhora e pagava a cada semana um valor para que ela cuidasse das meninas. Ela costumava ter uma atitude rígida e passava confiança para os pais que sempre confiavam nela justamente para cuidar. Estamos falando de Gertrude Baczynski. Essa senhora ela nasceu em 29 de setembro de 1929, era filha de Hugh e Molly Van Fossen. Quando ela nasceu, ela costumava ter um nome de solteira ainda, que era Gertrude Nadine von Fossen. A vida dela foi muito conturbada, teve vários eventos que marcaram todo o processo. Por exemplo, quando ela tinha 10 anos, perdeu o pai com problemas cardíacos. Quando ela já tinha 16 anos, ela abandona a escola e se casa com John Baczynski. E eles têm 4 filhos. Eles ficam casados durante 10 anos. É um casamento marcado por agressões, por várias situações em que termina levando a uma separação. Ela passa novamente um período e termina se casando com outra pessoa. Nesse segundo casamento, ele dura pouco tempo, alguns meses, é quando ela retorna e se casa novamente com seu primeiro marido, John Baczynski. E eles ficam mais 7 anos juntos e dessa vez eles têm mais 2 filhos. Só que o casamento novamente não dá certo e eles vão ter que se separar. Ela volta a se casar com outra pessoa e tem um outro filho. Novamente ela sofre agressões desse marido e quando esse casamento acaba, ele na verdade ele abandona ela. Várias situações marcam a vida dela, como eu falei, ela já está mais ou menos com 37 anos e justamente por causa desses eventos, dessas agressões, dessas situações que vão acontecendo ao longo da vida dela, ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais amarga, cada vez mais rígida na forma de atuar e termina descontando de alguma forma essas frustrações em outras pessoas que não tem nada a ver. Mas voltando agora ao momento em que Sylvia e Jane vão morar na casa dela. Nesse momento, logo no início, tudo dá certo. Sylvia termina ajudando também nas despesas e também nas atividades domésticas em que Gertrude precisa para cuidar, para gerir ali a casa. Então tudo dá certo até o momento em que o pai
começa a faltar com o pagamento. Então isso serve como uma forma de desculpa para que Gertrude ela comece de alguma forma a descontar todas aquelas frustrações, toda aquela raiva nas meninas. Elas começam a dizer para os filhos, ela chama os filhos ali e diz que ali ela está de alguma forma ensinando, mostrando uma forma de educar para os seus filhos, sempre de uma forma mais rígida. E cada vez mais que esse valor não chegava durante a semana, era mais uma forma dela descontar essas situações com as meninas. Então ela começou a inventar situações como roubo, como boatos, coisas que muitas vezes Sylvia e Jane nunca tinham feito, mas ela inventava essas situações. E as meninas, elas vão passando aquele tempo sendo maltratadas, sendo torturadas, sendo xingadas em várias situações. Isso piora no momento em que Paula, essa amiga, ela começa a mudar quando ela começa a participar também dessas sessões, né, de castigos com essas meninas. Então elas não se tornam, elas deixam de ser essas amigas. E na escola surge um boato em que Paula ela teria engravidado de um homem mais velho e seria alguém que não teria uma boa conduta. A mãe, Gertrude, descobre que Sylvia teria contado e impede que ela volte para a escola. Então ela fica sem contato, sendo torturada várias vezes em um local fechado, geralmente num porão, em que ali é participado de todo tipo de situações. Costumavam até tatuar na barriga dela dizendo que ela seria uma prostituta. Então assim, são situações terríveis que ela vai passando, em que chega um determinado momento que Jane ela também é obrigada a participar dessas sessões, e ela escreve uma carta contando tudo o que está acontecendo para a irmã mais velha, mas a irmã não acredita e elas continuam naquela casa. Então ninguém dá assistência que deveria. Cada vez mais Sylvia vai sofrendo essas situações. É quando Gertrude vê que essa situação é insustentável, na verdade, porque Sylvia começa a ficar doente por causa dos maus tratos, e com essa situação ela pensa em se desfazer dela de alguma forma. É quando Sylvia descobre, tenta fugir, mas não consegue, e o castigo vai ser bem pior. Ela termina morrendo justamente por causa dessa situação, e Jane, vendo daquele jeito, entra em pânico, porque também não sabe sobre o futuro dela, do que é que vai ser ali dentro daquela casa, e com a ajuda de um dos filhos de Gertrude, eles chamam a polícia. E Gertrude usa uma carta que teria obrigado Sylvia a escrever antes, algo que ela ia fazer isso para entregar para os pais, ela entrega para a polícia dizendo que ela iria fugir. Na verdade, os policiais descobrem tudo, Jane conta toda a verdade, que é a irmã, também alguns filhos de Gertrude confessam o que está acontecendo, que presenciaram durante todo aquele tempo. E Gertrude, ela termina sendo julgada. Ela tem como defesa como se ela fosse esquizofrênica, mas na verdade não, porque os psicólogos eles fazem um exame e nos testes dizem que não, que ela era completamente normal. E justamente por causa de todas as situações das testemunhas e do que fica provado, Gertrude e Paula pegam prisão perpétua. Paula, que está grávida realmente, ela tem sua filha na cadeia, mas não consegue ficar com a bebê, com a menina, também ela coloca o nome de Gertrude, em homenagem à mãe, e essa criança ela é dada em adoção. Os anos se passam, novamente acontece um novo julgamento para as duas, enquanto que Paula, 2 anos depois, consegue sair, depois de 1971 do julgamento, 2 anos depois Paula consegue sair, Gertrude só vai conseguir sair em 1985. Ela muda o nome, justamente para tentar ter uma vida diferente. Os filhos dela, alguns teriam ido ainda para reformatórios, e no final das contas, em 1990, Gertrude ela veio a falecer, câncer de pulmão. E esse caso inspirou diversos livros. Um deles foi lançado recentemente pela Dark Side Books em 2020, com o nome A Garota que Mora ao Lado, do autor Jack Mitchell e Ana Duarte. E esse livro ele tem uma edição muito bonita, ele traz esses detalhes e vem o questionamento, o motivo, o que fez realmente Gertrude praticar esses atos. Foi inveja por causa da beleza, da juventude de Sylvia? Por que Sylvia,
né? Existia Jane, que também teria um tipo de doença desde criança, a poliomielite, era mais frágil, e ela descontava tudo que ela tinha, as frustrações, justamente em Silver. E o motivo? O autor ele não diz exatamente qual é o motivo, mas ele leva o leitor a tentar entender essas questões, o que leva uma pessoa a provocar, a atuar dessa forma. E além disso, além desse livro e outras publicações, também vão ter 2 filmes que foram adaptados para o cinema, A Garota da Porta ao Lado e Um Crime Americano. Esses são filmes de 2007, e enquanto que A Garota da Porta ao Lado eles adaptam para uma outra forma, ele conta a história, mas com nomes de personagens diferentes. O outro filme que ele se atém mais aos fatos. Se eu conseguir encontrar os filmes aqui no YouTube, eu vou deixar o link para que vocês possam assistir. É bem forte, bem marcante a história, mas vale a pena a gente assistir para tentar entender a mente dessas pessoas, o que faz essas pessoas ao longo dos anos irem modificando, irem tendo determinados comportamentos que não dá para compreender exatamente o verdadeiro motivo. E nós nos questionamos qual foi o motivo realmente dela se comportar dessa forma. Então, assim, se vocês já conheciam essa história, deixem nos comentários, deixem também algumas sugestões de outros casos, de outras pessoas que seriam interessantes trazer para a gente poder refletir e pesquisar mais sobre esses temas. Com isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!